A Rússia está prestes a dar seu golpe definitivo, e o pior ainda está por vir. Moscou anuncia uma retaliação especial sem precedentes, enquanto a Polônia muda radicalmente sua postura. Declarações bombásticas do novo presidente sacodem as relações entre Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, o governo americano toma uma decisão drástica: envio de tropas e uma onda de expulsões em massa. Mas o que realmente está acontecendo? Um atentado chocante contra um futuro presidente, um adolescente de 15 anos atira a queima-roupa na cabeça da vítima. E mais, uma brecha crítica na segurança cibernética da administração presidencial expõe documentos ultrasecretos, acessíveis a qualquer um. O que está por trás disso tudo? E agora, um teatro de operações se instala ao redor da usina nuclear de Zaporizhzhia. Qual é o real objetivo de Moscou? E isso é só o começo. As notícias mais urgentes e exclusivas estão aqui, com detalhes que você não encontra em nenhum outro lugar. Este é o noticiário que antecipa os fatos, explicando de forma clara e direta tudo o que você precisa saber sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo. E as forças russas já estariam avançando sobre Dnipropetrovsk. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que suas tropas cruzaram a fronteira administrativa e seguem em direção ao interior da região. Segundo comunicados oficiais, unidades blindadas da 90ª Divisão de Tanques do Grupo de Força Central já teriam alcançado os limites ocidentais da República Popular de Donetsk, prosseguindo com a ofensiva. Embora a informação ainda não tenha sido confirmada por fontes independentes, acompanhamos cada desdobramento em tempo real. Enquanto isso, uma figura-chave do Kremlin emerge com um discurso inflamado. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo, lança uma advertência cortante. Em suas palavras, os anparasitas verdes e seus apoiadores foram alertados. O território controlado por forças nacionalistas ucranianas estaria encolhendo, e a desinfecção contra esses elementos prossegue sem trégua. Os serviços de inteligência americanos não têm dúvidas: a resposta de Moscou será devastadora. Após o ataque massivo de drones ucranianos que destruiu dezenas de aeronaves estratégicas em bases russas, os Estados Unidos esperam uma retaliação em larga escala, mas não uma réplica simples, e sim uma ofensiva assimétrica, combinando mísseis, drones e possíveis ataques a alvos simbólicos. Fontes da Casa Branca revelam a Reuters que o bombardeio a Kiev em 6 de junho foi apenas um prelúdio. Agências de segurança ucranianas, incluindo a sede da SBU e seus escritórios regionais, podem ser os próximos alvos. Nos próximos dias, uma nova fase, muito mais violenta, deve se desenrolar. No entanto, especialistas alertam: a capacidade russa de intensificar os ataques é limitada. Michael Kaufman, analista do Carnegie Endowment for International Peace, destaca que, após meses de guerra, o arsenal do Kremlin já foi quase esgotado. A Operação Anteia de Aranha, conduzida pela SBU com centenas de drones lançados do coração da Rússia, pegou Moscou de surpresa, danificando não apenas aviões estratégicos, mas também instalações de submarinos nucleares. E enquanto o mundo observa a escalada na Europa Oriental, os Estados Unidos enfrentam sua própria crise interna. Los Angeles arde em protestos, e não é pelo calor do verão. O secretário de Defesa americano ameaça enviar tropas federais para conter a revolta em solo californiano. Após uma operação da ICE no centro da cidade, manifestantes tomaram as ruas, e a Guarda Nacional já foi mobilizada. 2.000 soldados tentam restaurar a ordem, mas pode não ser suficiente. Pete Hegseth, secretário de Defesa, anunciou que fuzileiros navais de Camp Pendleton estão em estado de prontidão máxima. A Califórnia, bastião democrata, desafia abertamente a autoridade federal. E a resposta de Donald Trump é implacável: corte de verbas, cancelamento de projetos milionários e até o envio de tropas. Agências federais recebem ordem para listar subsídios que podem ser suspensos, com pesquisas científicas na linha de frente dos cortes. O Congresso já foi alertado: os fundos para a Califórnia serão cortados. Não é um gesto simbólico, mas um golpe político contra um Estado que tradicionalmente resiste às políticas republicanas. Alexandra Filipenko, cientista política americana, analisa: se alguém quisesse desestabilizar os Estados Unidos, exploraria protestos e operações contra imigrantes. Recentemente, em Minneapolis, boatos sobre batidas brutais da ICE contra estrangeiros que vivem há décadas no país desencadearam uma onda de revolta que, depois, se revelou falsa. Agora, o governador Gavin Newsom, antes ídolo dos liberais, desafia a Casa Branca: se as repressões continuarem, a Califórnia pode parar de repassar impostos federais.
não é mais uma simples tensão, é uma ameaça de independência financeira. O estopim? A participação de uma atleta transgênero em competições esportivas, que teria irritado pessoalmente Trump e desencadeado a ofensiva contra o Estado. Em maio, o presidente já havia ameaçado cortar recursos, agora, as ameaças viram realidade. O que está em jogo não é apenas a paz nas ruas, mas uma crise constitucional e um racha político entre o governo central e a Califórnia rebelde. E para fechar com chave de ouro, um atentado que pode mudar o rumo de uma eleição presidencial e a história de toda uma nação. Um tiroteio em pleno comício na capital. O senador Miguel Uribe, um dos favoritos à presidência da Colômbia, é baleado na cabeça e nas costas, desabando inconsciente no palco. Médicos lutam pela sua vida. Gustavo Petro, presidente colombiano, faz um apelo emocionado. Um político colombiano, independentemente de sua posição, time ou ideologia, foi vítima de um atentado. Espero que não seja bem-sucedido. O governo colombiano é pela vida. A polícia deteve um adolescente de 15 anos armado com uma pistola Glock. Segundo investigações preliminares, ele disparou cerca de 6 tiros a menos de 2 metros de distância. Outros 2 ficaram feridos. O atirador foi baleado pelos seguranças e entregue às autoridades. Um crime que abala as estruturas da democracia e deixa uma pergunta no ar: até onde a violência pode chegar? Álvaro Uribe não é apenas um político, é um símbolo da direita colombiana, herdeiro de uma dinastia política, formado em Harvard e neto de um ex-presidente. Seu discurso sempre foi claro: restaurar a ordem, desmantelar os cartéis e devolver o controle do país às mãos do Estado. Mas alguém decidiu calá-lo com um tiro. Em outubro de 2024, ele anunciou sua candidatura à presidência em 2026, representando o partido de oposição Centro Democrático. Um detalhe cruel da história: sua mãe, a jornalista Laura Uribe, foi assassinada pelo cartel de Medellín em 1991. Agora, seu filho é baleado em plena luz do dia, diante das câmeras. Uma cena que parece saída de um roteiro de vingança, mas é a realidade nua e crua de uma nação onde a violência ainda dita as regras. Enquanto a Colômbia se debate com esse ataque covarde, a Europa assistia a uma virada geopolítica explosiva. A Polônia, sob o novo presidente Karol Nawrocki, deu um recado gelado a Kiev: a Ucrânia não tem lugar na União Europeia, pelo menos não agora. Em entrevista a um veículo húngaro, ele foi taxativo: nenhuma integração acelerada. Uma declaração que soa como um balde de água fria sobre as esperanças ucranianas. Nawrocki não poupa palavras: a Rússia é uma ameaça post-imperial, neocomunista, liderada por um criminoso de guerra como Putin. Ele próprio, aliás, é alvo de perseguição em Moscou, com uma condenação de 5 anos de prisão pairando sobre sua cabeça. Mas há um mas, e ele é enorme. A Polônia, diz o presidente, só apoiará a Ucrânia se seus interesses forem respeitados: a exumação das vítimas de Volhynia, a proteção da agricultura polonesa e a garantia de sua logística. Em outras palavras, se querem nossa ajuda, que paguem o preço. Isso não é apenas um ajuste de rota, é uma guinada radical. O governo anterior era um dos maiores defensores da entrada da Ucrânia no bloco europeu. Agora, com Nawrocki no poder, a mensagem é outra: pragmatismo acima de tudo. E não é de hoje. Já em janeiro, ele havia sido claro: não vejo a Ucrânia nem na UE, nem na OTAN. Agora, como presidente, essas palavras se transformam em política de Estado. A partir de 6 de agosto, quando assume oficialmente, as relações entre Varsóvia e Kiev entrarão em território minado. A pergunta que fica é: até onde essa postura fria pode empurrar a Ucrânia para um isolamento ainda maior? Mas se a Polônia está redefinindo suas alianças, os Estados Unidos enfrentam um problema de segurança que beira o absurdo. Imagine descobrir que sua casa está conectada a uma rede de internet sem o seu consentimento. Agora, multiplique esse risco por 1000. Estamos falando da Casa Branca. O The Washington Post revelou que terminais Starlink, a rede de satélites de Elon Musk, foram instalados clandestinamente nos telhados do complexo presidencial, sem autorização dos serviços de cibersegurança. A equipe de Musk, à frente da agência governamental DOGE, Department of Government Efficiency, agiu nas sombras, criando uma brecha potencial para vazamentos de dados. Anthony Guglielmi, porta-voz do serviço secreto, tentou minimizar: estávamos cientes das intenções da DOGE de melhorar o acesso à internet no campus e não consideramos isso um incidente ou violação de segurança. Mas especialistas alertam:
é como deixar uma porta aberta para hackers. O congressista Stephen Lynch foi direto: isso pode comprometer todo o sistema de segurança nacional. Enquanto os Estados Unidos lidam com essa invasão digital, a Bielorrússia mergulha em um retrocesso digno dos tempos mais sombrios. Proibir roupas agora? Sim, você leu certo. Não se trata das lendárias leves, mas da marca polonesa Big Star, popular no leste europeu. Seus produtos, roupas e calçados, foram banidos do mercado bielorrusso. O motivo oficial? Falta de conformidade com os regulamentos técnicos da União Aduaneira sobre segurança de produtos têxteis. Tradução: a permeabilidade ao ar dos tecidos estaria abaixo do padrão. Uma desculpa esfarrapada para esconder o verdadeiro objetivo: asfixiar economicamente uma marca ocidental. A Big Star, fundada em 1979 e propriedade do milionário polonês Bogdan Kaczmarek, é um símbolo de resistência comercial na região. Ainda não se sabe se a empresa tentará adequar seus produtos para voltar ao mercado ou se desistirá de lutar contra o arbítrio de Minsk. E falando em arbítrio, quem melhor para ilustrar a hipocrisia do regime do que o próprio presidente Alexander Lukashenko? O mesmo que já desfilou em trajes Gucci e Versace agora acusa os bielorrussos de correrem atrás de lixo estrangeiro, enquanto ele próprio veste marcas ocidentais. Em um discurso cheio de contradições, chegou a dizer: os preços estão subindo, as pessoas estão voltando para tecidos naturais, exceto os bielorrussos. Eles só querem Gucci, Versace e outras porcarias. Uma ironia cruel vinda de quem governa com mão de ferro enquanto sua população sufoca sob sanções e repressão. E como se não bastasse o teatro político, Moscou volta a encenar sua farsa nuclear. Desta vez, o palco é a usina de Zaporizhzhia. Alexei Lukashenko, chefe da Rosatom, declarou que a central só poderá ser religada após a eliminação de ameaças militares, ou seja, quando a Ucrânia parar de a atacar. Os ocupantes russos chegam ao cúmulo de acusar Kiev de enviar drones contra Energodar, mesmo sem qualquer registro de danos. Rafael Grossi, diretor-geral da IEA, desmonta a narrativa: do nosso ponto de vista, e acho que os russos não vão negar, simplesmente não existem condições para religar a usina. Não há fornecimento externo de energia estável, nem volume suficiente de água para resfriamento. Isso não existe. O que existe, na verdade, é mais uma operação de desinformação. Moscou se faz de guardiã da paz, enquanto mantém o mundo refém de seu jogo perigoso. Não se trata de segurança, é chantagem pura. E o mundo está de olhos abertos. Agradeço por acompanhar até aqui. Sua atenção é o que nos mantém firmes na missão de denunciar o que muitos preferem ignorar. Comente, compartilhe, reaja, porque quanto mais somos, mais forte é a nossa voz. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam de esperança, não de alerta.